Então, como criar grama no Blender da forma mais fácil possível sem gastar dinheiro? Porque existem alguns plugins para o Blender que permitem que você crie grama só, sei lá, igual você cria um cubo. Você viria aqui, sei lá, criar grama. E são ótimos plugins, mas eles são pagos e o dólar tá meio alto. Então eu sempre fui buscando alternativas gratuitas para isso, né? Como criar grama no Blender sem quebrar a cabeça, sem ficar horas e horas e horas tentando modelar gramas ou coisa assim. Então eu acabei criando esse pack de grama no Blender. Se você não conhece, vai na descrição desse vídeo que vai ter um link pro Gumroad, você pode baixar lá. É completamente gratuito e lá tem tudo que você precisa para fazer grama bonita. Quando você baixar o pacote, ele vai estar dentro de uma pasta zipada. Dezipa essa pasta e lá dentro vai ter um arquivo .blend, que se chama Append Grass, se eu não me engano. Esse arquivo você não precisa abrir ele nunca na sua vida, assim, você só precisa salvar ele num lugar que você saiba onde esteja. Então, pega esse arquivo, coloca lá na sua área de trabalho, por exemplo, deixa ele lá para sempre, porque a gente vai usar ele aqui como exemplo. Considerando que você fez o download e extraiu os arquivos da pasta, vamos seguir em frente aqui. Então, a ideia é a gente quer criar grama, a gente quer pegar esse plano solitário que a gente fez aqui e colocar grama nele, deixar ele bem, enfim, deixar ele com grama. Não precisa copiar isso que eu vou fazer agora, mas o processo de criar grama é sempre você vir aqui na área de partículas aqui no canto, que é esse símbolo estranho com os três pontos ligados. Você teria que criar um grupo de partículas novo, vir aqui em Hair, e nisso você vai criar essas formas estranhas no seu plano e mexendo em várias configurações aqui para tentar deixar melhor, mais bonito, mais organizado. E a ideia desse pacote que eu estou disponibilizando é que eu já fiz isso para você. Então essa parte aqui já está configurada, então você não precisa fazer isso, não precisa se preocupar. Ele já vem com modelos bonitos e com textura, então salva bastante tempo na hora de fazer grama. Então vamos só deletar isso aqui apertando esse menos. E agora, enfim, como usar essa grama? Então, primeiro a gente tem que importar a grama. Como é que a gente faz isso? A gente vem em File, Append. Append é uma palavra muito estranha que o Blender decidiu usar para importar. Então vamos só importar aquele arquivo que a gente baixou do Gumroad ali. Então você vem em Append, procura a sua pasta, o Wild Grass Pack, né? Procura essa pasta, você vai ver escrito Append Grass, que é o arquivo .blend. Se você clicar nele, vai abrir esse montão de pastas aqui. A única coisa que a gente precisa se importar nesse momento é com Particle Settings. Então, se você clicar nesse Particle Settings, ele abre uma segunda janela, né, uma segunda aba, com várias opções de flores. Você vai ver que todas elas estão escrito Append na frente. Eu fiz isso para tentar facilitar um pouco, então, né? Você vai ter essas 5 opções de gramas que você pode usar. Clover seria trevo. Dandelion é um dente de leão, que é um dente de leão, né? Uma bolinha amarela que você pode colocar na sua grama. Flower seriam umas flores. Grass blades seria a nossa grama principal. Quando você pensa em grama, você está pensando nesse grass blades aqui. E straw é uma grama um pouco mais alta. Né? Você tem essas cinco opções, mas vamos começar com grass blades. Então, se eu apertar aqui grass blades e apertar append, você vai ver que nada mudou, né, na nossa cena, a não ser que apareceu um objeto misterioso pra gente, que no caso foi essa cruz aqui. Dependendo da versão do Blender que você estiver usando, talvez apareçam outras coisas, talvez apareçam várias plantinhas numa coleção aqui em cima ou algo assim. Enfim, independente do objeto misterioso que aparecer para você, só esconde ele. A gente não precisa usar, não deleta, mas esconde ele pra gente não ficar vendo. Ele não vai fazer diferença nenhuma pra você. Uma coisa que você pode fazer é criar uma coleção, sei lá, vazia, chamar de vazio, tacar, né, o que apareceu ali dentro, então pegar aqui e arrastar pra lá, e apertar esse checkbox, então ele nunca mais vai te incomodar, ele tá vazio. Mas enfim, o que essa ação toda fez pra gente? O que a gente fez? A gente importou o nosso sistema de grama, basicamente. Mas, se você ver, parece que nada mudou. Nosso plano continua vazio. E ele tá, porque a gente tem que falar agora pro Blender que a gente quer que a grama apareça aqui. Como a gente faz isso? Mexendo aqui nesse sistema de partículas que eu tinha mencionado. Mas a gente não precisa se preocupar com configuração nenhuma, porque, de novo, esse é o intuito do pack, já foi tudo feito. Então, como é que a gente faz? A gente clica em mais, vai criar um sistema de partícula novo. Não precisa se preocupar com nada, só vem aqui nessa abinha e clica para abrir e você vê que apareceu essa opção agora, que é Append Grass Blades, que foi isso que a gente importou para o nosso software. Então se a gente apertar agora, tcharam, a gente tem grama.
talvez não dê pra ver, mas se você aproximar do plano, você consegue ver que a gente tem um pouquinho de grama aqui, né? Talvez tivesse um pouquinho difícil de ver antes, mas aqui a gente tem nossa grama. Só que, se você notar, a grama está muito pequena e tem muito pouca grama. Então como é que conserta isso? Para consertar isso, a gente tem que mexer nas configurações aqui. Mas nada tema, é super fácil, são tipo dois botões que você precisa mexer, que é o number e o hair length. Essas são as duas opções que você precisa para poder customizar a sua grama. Number é a quantidade de grama que você quer na sua cena. Então, nesse plano, a gente tem só 50 gramas. É muito pouco. Se a gente colocar, por exemplo, 10.000, agora a gente começa a ver realmente uma grama aparecendo aqui. Parece uma coisa um pouco mais verídica, né? Hair length é o tamanho da nossa grama. No momento ela tá talvez ideal, talvez um pouco pequena, talvez um pouco grande, depende da aparência que você queira. Mas eu, no caso, quero uma grama alta, quero uma grama maiorzinha. Então vamos colocar 10. E tcharam, agora a gente tem uma grama grande com bastante quantidade dela, né? Tem 10.000 gramas. E honestamente é isso. É só isso. Você dá append, muda esses dois números e você tem grama. Uma coisa que você vai notar é que ainda tem muito buraco na nossa grama, dá pra ver muitas partes brancas, né, que é do nosso plano. Para mudar isso é só ir aumentando esse número até a gente ter alguma coisa aceitável. Então se eu colocar tipo 80.000, uau, agora a gente tem uma grama. Se o seu computador for que nem o meu, talvez agora ele esteja começando a ficar um pouquinho pesado. Talvez o seu viewport comece a travar um pouco quando você estiver mexendo nele. Para evitar esse tipo de coisa, quando você estiver trabalhando com um número muito alto, você pode clicar nesse monitorzinho aqui e a grama vai sumir. Então a grama não vai aparecer aqui no viewport, mas quando a gente renderizar, a gente apertar o botão de render, a grama vai estar na cena final, né? Acho que é importante saber esse comando para você poder otimizar aí um pouco a sua cena. E é isso, é assim que você coloca a grama. A gente pode tentar colocar mais coisa ainda. Então, por exemplo, aqui a gente tem só uma grama verde espalhada por aí. A gente pode tentar, para, né, dar uma diferenciada, deixar um pouco mais bonito, colocar umas flores espalhadas por aqui, nessa grama também. E o processo é exatamente o mesmo. Primeiro, eu vou diminuir esse número aqui de grama, para o nosso viewport não ficar travando. Eu vou colocar em 30.000. Opa, 30.000, para o nosso viewport não travar tanto. Aqui no Particle Settings que a gente criou, eu só vou renomear isso para grama, para ficar mais fácil da gente entender, né? Enfim, essa é a grama que a gente criou. Vamos agora importar a flor. O processo é o mesmo, então File, Append, procura a pasta do Wildgrass Pack, clica em Particle Settings, daí você escolhe o que você quer dar um append, no caso agora a gente quer Flower, então a gente clica, tchan, aparece um objeto misterioso, a gente esconde ele, eu posso só arrastar por aqui dentro e sumiu. Tudo bem, agora a gente clica no plano, aperta nesse maisinho aqui na área de partículas, clica nesse drop down e agora apareceu esse Append Flower. Então se a gente clicar, além da nossa grama, vai ter as flores espalhadas por aí. Elas estão meio pequenas, então deixa eu colocar um valor absurdo aqui, tipo 50, pra gente poder ver as nossas flores, né? Agora é só mudar esses dois números, o number e o hair length, até eu ter alguma coisa que me agrade visualmente. Então, sei lá, 600, só que eu quero que seja bem menor, então eu vou colocar 20. E agora a gente tem um chão de grama legal, só que com algumas pitadas de flores em algumas partes. Uh, a gente pode mudar o nome aqui para não se confundir também e colocar flower. Então, quando a gente tiver clicado em flower, a gente está editando a flor. Quando a gente clicar em grama, a gente está editando a grama. É simples assim. Uma coisa que a gente pode fazer também é mexer nesse seed. Isso é meio que um número aleatório que você pode digitar que vai mudar a formação da sua flor, vai mudar como elas são distribuídas, né? Você pode digitar qualquer número aleatório e você vai ter diferentes resultados, então você pode brincar com isso até você ter alguma coisa que você realmente ache legal. Agora vamos adicionar por último os dandelions, uns dentes de leão aqui, e o processo é exatamente o mesmo. Então, eu quero ter dente de leão no meu plano, eu venho em File, Append, Append Dandelion, clico duas vezes, vai aparecer o objeto misterioso aqui, esconde esse objeto, a gente cria mais um sistema de partículas, vem na aba, apareceu esse Dandelion, vamos clicar nele, Dandelion, vamos aumentar o tamanho para a gente poder ver, vamos aumentar a quantidade também, botar, sei lá, 700 nesse caso,
vamos mudando essas configurações até a gente ter algo que nos deixe feliz. Então, talvez não tão grande, mas bastante, como 2000. E agora a gente tem uma grama com detalhezinhos, com flor, com esse dandelion. A gente pode mudar de novo essa seed aqui para ter outras disposições. Mas é isso, é esse o processo, é bem repetitivo. Se esse processo parecer um pouco confuso para você, tenta fazer ele algumas vezes. Tenta criar um plano importando essas gramas, como eu fiz aqui, segue esse tutorial umas 2, 3 vezes. E no momento que você fizer isso umas 2 ou 3 vezes, eu te garanto que isso aqui vai virar segunda natureza para você. Vai ser super fácil adicionar grama para tudo. É relativamente simples. Eu tô bem feliz com esse pacote. Eu espero que alguém possa se beneficiar com ele. E até porque, de novo, eu acho, pelo meu entendimento e por tudo que eu vi de grama até agora, esse é o jeito mais rápido de você conseguir colocar grama numa cena sem que você tenha que pagar dinheiro. Então eu acho que é uma boa solução aí. Enfim, espero que vocês gostem. Agora são os últimos detalhezinhos antes de eu terminar esse tutorial. Eu vou esconder esses flowers clicando no monitor. E outra coisa que você pode fazer, ao invés de só clicar no monitor para esconder ele no viewport, você pode vir aqui em Viewport Display e mudar esse amount. Então, por exemplo, se a gente tivesse 100 mil gramas, 100 mil gramas, é bastante grama, mas agora nosso Blender está bem lerdo. Então, ao invés de a gente só clicar nesse monitor para esconder, a gente pode vir aqui e mudar esse amount, por exemplo, para 5%. Que agora ele vai mostrar a grama, mas vai mostrar bem pouquinho a grama, vai mostrar só 5% da grama total aqui, mas quando a gente renderizar, vai estar 100%, vai estar bonitinho. Isso aqui é só para o viewport mesmo. Se você quiser ter mais controle sobre otimização e direção de arte, eu recomendo que você tente procurar coisas sobre Vertex Groups, que você dê uma aprendidazinha nisso. Porque ele tem essa opção de densidade, e com isso você consegue controlar exatamente onde você quer que a grama apareça. Então, se eu clicar aqui nesse grupo que eu já tinha criado previamente aqui antes de começar a gravar, se eu clicar aqui, a grama só vai aparecer onde eu queria que tivesse esse grupo. Isso é só um particle, isso é só um Vertex Groups que eu criei aqui. Então, se você quiser ir um pouco mais a fundo, tenta dar uma olhada nisso. É, eu posso aplicar isso para todas as flores. Então, eu quero que isso aqui esteja nesse grupo, o Dandelion também nesse grupo. Isso te ajuda a ter bastante controle em questão de direção de arte, né? Porque você pode colocar diferentes grupos para diferentes plantas, então você tem a grama toda cobrindo isso aqui. Então você pode ter, por exemplo, a grama toda verde, mas ter só tipo flores nessa área aqui. Isso ajuda bastante na questão de direção de arte. De novo, espero que esse pacote possa ser útil para alguém, espero que isso, né, facilite a vida de alguém. Eu estou muito feliz por estar compartilhando isso, porque isso facilita muito a minha vida. Foi uma coisa que eu criei meio que para mim mesmo, que eu achei, nossa, isso é muito legal, deixa eu compartilhar com o mundo. Enfim, é isso. Boa sorte, façam gramas bonitas.